Capítulo 179, Ritual de conversão. Para se tornar o próximo Papa, era necessário compreender todo o conhecimento sobre a cerimônia de conversão do Exército de Punição de Deus. Ano atrás, depois que O'Brien declarara que Mayne seria a sucessora, ele lhe dera livro sobre a cerimônia para ler. Somente quando ele obtivesse todo o conhecimento dentro dele teria as qualificações para sucedê-lo. Por causa disso, o conteúdo do livro há muito já foi memorizado. Para criar um novo soldado para o exército de punição de Deus, era necessário sacrificar a vida de uma bruxa. Uma mistura foi feita de seu sangue e das pedras da punição de Deus, que foi então injetada em um guerreiro do exército de juízes. Durante os séculos o padrão da cerimônia tinha sido melhorado muitas vezes, mas a essência nunca mudou, enquanto o número de bruxas decidiu o limite superior do número possível de novos membros para o exército de castigo de Deus. Foi a devoção e vontade dos juízes que decidiram sua taxa de sucesso. Depois de ler este livro, ele finalmente chegou a entender por que a igreja acomodaria tantas jovens mulheres a cada ano. Não havia sinal externo para indicar que eles se tornariam uma bruxa. Antes do momento em que começaram a reunir sua magia, eles eram completamente iguais a qualquer outro humano. Mas uma vez que eles começaram a convergir para seu poder mágico, seu corpo, órgãos e sangue seriam todos alterados. Então, além de expandir a escala da criação, não havia outra maneira de aumentar o número de bruxas. Essa também foi a razão pela qual ele aprovou o modo de falar de Éter. Tudo que eles já haviam feito era totalmente maligno, as mãos das pessoas dentro dos altos escalões da igreja estavam todas encharcadas de sangue. Eles haviam matado mais bruxas do que qualquer carrasco. Mas, a fim de derrotar o diabo, para evitar a destruição da humanidade, eles não tiveram escolha senão fazê-lo. Somente os vitoriosos seriam qualificados para obter o favor de Deus. Havia 2 juízes colocados na mesa de conversão, e Mayne conhecia os 2, ou seja, era Dylan do 1º batalhão e também Tutketor, um guarda da cidade sagrada, que ainda era um juiz-presidente. Mesmo que ambos estivessem sorrindo e tentando mostrar sua fé, mas por causa de seus músculos tensos e punho cerrado, o arcebispo ainda podia ver o quão nervosos eles realmente estavam. Então, ele tentou acalmá-los, dando um passo para eles e acariciando seus ombros. Relaxe, acredito que vocês 2 serão bem-sucedidos. Sua Excelência, enquanto aguentarmos a dor, conseguiremos. Dylan não conseguiu se impedir de perguntar. Isso mesmo, você só tem que segurar. Mayne riu. Seu nome é Dylan, certo? Você se lembrou do meu nome. Ele ficou totalmente animado. Claro, você é um membro do 1º batalhão, que participou da guerra para defender Hermes no ano passado. O capitão da sua unidade é Alessia, estou certo? Sim, Dylan balançou a cabeça repetidas vezes. Durante a batalha, nossa unidade sofreu pesadas baixas. Metade dos meus camaradas morreu sob as garras dos animais demoníacos. Eu pensei que se eu pudesse ter a habilidade de matar aquelas espécies mistas, como eu tinha visto o exército de punição de Deus, Excelência, eu também gostaria de me tornar um membro do exército de punição de Deus. Isso é uma crença firme, Mayne encorajou, e então se virou para olhar para outro juiz. Então, e você, Tutketor, qual é a sua razão para se tornar um membro do exército de castigo de Deus? Eu quero defender a nova cidade santa, disse o juiz-presidente. Além disso, parece que a cada ano que passa, as bestas demoníacas continuam crescendo mais fortes. Eles já atravessaram a muralha da cidade santa no ano passado, e se não fosse pelo exército de punição de Deus, teria sido inteiramente possível que a catedral tivesse caído naquele dia. Então agora eu também quero me tornar um poderoso escudo contra as bestas demoníacas e perfurá-las com meu Lúcio. Excelente, você é o orgulho da igreja. Mayne, assim como foi descrito nos registros antigos, tentou resolver sua tensão e medo usando palavras encorajadoras. Quando ele viu que a fé deles era tão forte quanto possível, ele acenou com a mão para sinalizar que a cerimônia poderia continuar.
Grupo de guardas aproximou-se para vendar os olhos e usou argolas de ferro para fixar os tornozelos e as mãos ao topo da mesa, impossibilitando que eles lutassem livremente durante a cerimônia de conversão. Então a bruxa também foi trazida e colocada na mesa entre os dois. Como uma bruxa que pertencia à igreja, ela tinha abriu a maior parte de sua vida em um monastério dentro da cidade Santa Velha, mas depois de seu despertar, ela foi então enviada para a área central, esperando até que fosse a hora dela se tornar o material necessário para a conversão. Dia antes de ser transformada em sacrifício, ela foi forçada a beber muita água de sonho. A água dos sonhos era um remédio herbal feito de samambaias e flores de inverno, que assegurava que, independentemente do que acontecesse, ela não acordaria durante a cerimônia. Número, idade. 18, respondeu um dos guardas. Esta foi apenas uma investigação de rotina, apenas o sangue de uma bruxa adulta era forte o suficiente para atender às suas exigências de conversão de juízes em um membro do exército de punição de Deus. Depois que Maine confirmou que a bruxa realmente pertencia à lista certa, ele anunciou que a cerimônia começaria agora. Em seu sinal, uma fina seringa de prata foi inserida no braço da bruxa, e logo depois seu sangue marrom avermelhado começou a fluir através do tubo que estava enrolado em volta da agulha, e se juntou em uma bacia de cristal. O fundo da bacia estava coberto por uma camada de pedra da retaliação de Deus azul pálido, gradualmente ficando coberta pelo sangue até que finalmente enchesse toda a bacia. A pedra da retaliação de Deus logo deu origem a algumas mudanças. Pelo lado da bacia de cristal, eles podiam ver como as pedras azuis estavam sendo absorvidas pelo sangue da bruxa e, cerca de meia hora depois, as pedras começaram a derreter gradualmente até desaparecerem completamente. O sangue turvo tornou-se claro agora, transformando-se de marrom avermelhado em céu azul. Mesmo que esta operação pareça ser bastante simples, mas somente após dezenas de milhares de testes, eles finalmente conseguiram chegar a um procedimento tão confiável. Por exemplo, qual era a melhor idade, avaliando quanto sangue a bruxa continha, o método certo para a produção da agulha e do tubo de pele, de que parte o sangue deveria ser retirado e em qual parte deveria ser inserido, bem como qual qualidade a pedra de retaliação de Deus funcionaria da melhor forma e qual seria a quantia certa a ser usada. Além de usar os registros antigos, eles também escreviam todos os seus próprios experimentos fracassados e seus pensamentos sobre como poderiam melhorá-los. Mas, ao mesmo tempo, eles também estavam explicando o princípio geral por trás do processo de conversão. Depois que o corpo de uma bruxa foi mudado por sua magia, seu sangue adquiriu a habilidade de fortalecer os órgãos e tendões, mas se o sangue fosse usado diretamente, levaria apenas ao receptor morrer instantaneamente. Por causa disso, foi necessário imergir a pedra da retaliação de Deus dentro do sangue da bruxa e dissolver o poder misterioso que ainda existia. Depois disso, agora poderia ser injetado nos aspirantes, mas, mesmo com isso, o sangue ainda danificaria a consciência da recepcionista, fazendo com que eles gradualmente perdessem suas emoções e inteligência, transformando-os em seres que só poderiam sobreviver usando seus instintos e uma vontade forte. Se eles sobrevivessem à cerimônia, a pedra da retaliação de Deus lhes daria o efeito adicional de que mesmo sem usar a pedra da retaliação de Deus, eles ainda seriam capazes de banir toda a magia ao redor deles. Ele tinha que dizer, isso foi realmente uma combinação fascinante. O sangue de uma bruxa que normalmente causaria a morte de humanos e a pedra da retaliação de Deus que, quando ingeridos também matariam o povo, quando combinados, seus efeitos adversos seriam reduzidos ao mínimo. Quando o líquido azul fluiu lentamente sobre a pele e foi absorvido pelos dois juízes, as veias dos braços e do pescoço subiram de repente, e sua expressão ficou sombria, como se tivessem que suportar uma enorme dor. Dylan foi o primeiro a gritar em voz alta. Ele lutou descontroladamente sobre a mesa, apertando e abrindo as mãos repetidamente, mas não conseguia mover as mãos ou os pés, embora seu corpo logo começasse a emitir uma fina camada de suor.
Tutker, no entanto, não estava em uma condição muito melhor. Ele começou a rosnar e espuma e sangue podiam ser vistos na borda de sua boca enquanto seu corpo se contorcia. O líquido dentro da bacia de cristal caiu pouco a pouco e logo o fundo ficou visível. A essa altura a voz de Dylan já havia se transformado em um soluço, interrompida por gritos de palavras com um significado desconhecido. Sua pele começou a se dissolver emitindo uma fumaça branca da cabeça aos dedos dos pés. De acordo com o julgamento dos registros antigos, esses sinais indicavam que sua conversão estava à beira do fracasso. Maine hesitou, sem saber se ele deveria continuar observando mais, mas neste momento o Papa entrou atrás dele e colocou a mão em seu ombro e disse: "Isso é o suficiente, deixe-o ir." Com estas palavras, um dos persos do Papa alguns guardas se aproximaram, sacaram um punhal e o esfaquearam no pescoço de Dylan, rapidamente girando a maçaneta e acabando com o sofrimento de Dylan. Depois de uma dolorosa longa espera, as convulsões de Tutker finalmente cessaram, e sua respiração gradualmente se tornou mais suave, e sua antiga pele rosada transformou-se em um tom de azul claro. Vendo isso, Maine sabia que ele havia sobrevivido à cerimônia de conversão. Homem conseguiu, enquanto outro homem falhou. Vendo este resultado, Maine suspirou. Dentro de um quarto de hora a igreja perdeu um juiz dedicado e também perdeu metade do sangue da bruxa. Mas ainda havia 60 outros juízes esperando por sua chance de conversão, então ele teve que deixar a cerimônia continuar. Quando a cerimônia finalmente chegou ao fim, Maine quase não conseguiu ficar de pé. Ele cambaleou ao longo da mesa, quase jogando fora os instrumentos que estavam sobre ela. Finalmente se sentou no chão, de costas para a parede. O Papa lentamente se aproximou até estar na sua frente. "Para dizer a verdade, estou surpreso com sua performance. A primeira vez que presidi a cerimônia, fiz muito pior do que você. Naquele ano eu ainda tinha 45 anos, mas o forte cheiro do sangue me fez vomitar diretamente na mesa de conversão, quase desperdiçando um pote inteiro de sangue. O ex-papa até me deu uma boa refeição como reforço, mas no momento em que terminei, ele ordenou que eu voltasse ao palco e continuasse a presidir a cerimônia." Ouvindo sua história, Maine abriu a boca, mas no final, ele realmente não sabia o que dizer. "Então, se você não quiser mais nada, pode voltar e ter um bom descanso para hoje." "Sim, por sua vontade." O arcebispo respirou fundo, depois se ajoelhou e deu sua saudação, mas de repente ele se lembrou do propósito de sua visita hoje. "Espere, hoje a razão pela qual você me chamou para o templo central misterioso foi porque, olhe para minha memória." O'Brien balançou a cabeça, alto zombeteiro. "Eu estava procurando por você para lhe dar um novo veneno, que foi recentemente criado dentro da área central." Poison. O núcleo tinha dedicado a sua energia em estudar a pedra da retaliação de Deus, criando coisas como pílulas de frio, pedras fluorescentes, drogas químicas selvagens e assim por diante. Depois, toda a sua criação seria então enviada ao arcebispo. Mas até agora ele nunca tinha ouvido falar que eles tinham se envolvido na produção de veneno. Na opinião de Maine, esse tipo de coisa deveria ser feita pelos alquimistas que eram bons nisso. Segundo eles, sua invenção foi inteiramente devida à sorte, disse o Papa sem pressa. Ele só se torna eficaz depois de ser borrifado em cadáveres podres e terá um efeito sobre a população circundante por um longo tempo. Comparado aos venenos comuns, não é necessário que o alvo a ingira oralmente. E sem um antídoto especial, é completamente impossível que ele seja curado. Para as circunstâncias específicas, você pode perguntar com o Master Crowseir. Mas, pensei que poderia ser útil na batalha com os 4 reinos. Ouvindo sua descrição, Maine imediatamente pensou no castelo quebrado no reino Volfcheart, e na situação de impasse desagradável no reino de Grey-Castle. Ele reprimiu sua alegria e saudou novamente. Se o veneno é tão eficaz quanto o olho do mestre Corvo diz, isso deve me ajudar muito.